Um ar de mistério. A bruma úmida abre caminhos e exala das copas das imensas árvores da floresta atlântica. Um dos últimos refúgios desse bioma que foi o mais devastado do Brasil. A natureza levou 50 milhões de anos para lapidar esse ecossistema com as suas características únicas. Da floresta que chega à beira-mar, a mata fechada, úmida, até os campos de altitude. O bioma Mata Atlântica é o mais biodiverso do mundo. E agora eu te convido a viajar comigo para conhecer o primeiro sítio misto da América Latina, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico, Natural e Cultural da Humanidade. Bem-vindos à Serra da Bocaina. Meu nome é Anderson Nascimento, sou analista ambiental do ICMBio, engenheiro florestal de formação e atualmente chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Eu sou natural da Mata Atlântica, nascido e criado nesse bioma maravilhoso. E me sinto muito honrado, prestigiado por hoje ser um profissional da conservação, trabalhando muito afinco e dedicação com a nossa equipe do ICMBio para cuidar desse patrimônio, de mais esse patrimônio da Mata Atlântica chamado Parque Nacional da Serra da Bocaina. Começamos a nossa viagem seguindo o caminho pelas estradas que atravessam Minas Gerais e São Paulo. Incrustada entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, aqui encontramos remanescentes do que era a Grande Floresta Atlântica, antes da chegada dos primeiros colonizadores. E esse sítio misto ele tem como característica um valor excepcional justamente a conservação da biodiversidade, que é essa riqueza natural que o parque tem, mas também a cultura, os aspectos históricos. E não só na área do parque. Onde hoje tem estrada asfaltada, no passado era o caminho de terra batida, usado para escoar o ouro e o café nos séculos XVIII e XIX. Estamos na rodovia dos Tropeiros. Essa rota é uma viagem no tempo, passando por fazendas históricas, testemunhas do modo de vida no Brasil Império. Esta é a Fazenda Pau d'Alho, no município de São José do Barreiro. A construção começou em 1792 e terminou em 1817. O complexo era uma potência na produção de café. É um tronco único isso aí? Isso. Aí olha, tá vendo que é baloado aqui? Por quê? São vários pilões, eles estão travados lá em cima, mas olha essa roldana aqui, ó. Então ele levantava o pilão, escapava lá num dado momento e pum, caía com tudo. E aí ia... O grão tava aqui, só abrir e tirar ele já descascado. A história do nosso país ecoa por essas construções. Ponto de referência para o abastecimento de comitivas de tropeiros no período do ciclo do café. Foi também destino de Dom Pedro I. O então príncipe regente se hospedou aqui semanas antes de decretar a independência do Brasil. Ele viajou pelo Vale do Paraíba para conquistar o apoio dos barões do café. Batizada com o nome de Pau d'Alho, que é uma árvore da Mata Atlântica, na época da construção da fazenda era abundante por aqui. Hoje está ameaçada de extinção. Outra fazenda histórica rodeada de Mata Atlântica, também em São José do Barreiro, é a Fazenda Catadupa. Lauro é o proprietário da fazenda. Ele é a 4ª geração vivendo na região. Há 10 anos, comprou a Catadupa e se dedica a restaurar e receber visitantes, apresentando as preciosidades do ciclo do café.
Eu quero que as pessoas conheçam um pouco da sua história, né, da nossa história. Enquanto eu ainda tiver paredes como essas que contam histórias, que podem ser mostradas, como se construía, como se trabalhava, como se vivia, eu acho que vale a pena a gente poder abrir as nossas casas a nossa casa para que esse conhecimento, essa experiência seja compartilhada, né? A fazenda é um museu com peças antigas do século XVIII, XIX. No porão, Lauro manteve a senzala. Uma visita que emociona, indigna, mas necessária para jamais esquecermos. A primeira sensação que você tem ao entrar aqui na senzala é de opressão. Aqui é o assoalho, a casa fica aqui em cima, a gente está até ouvindo as pessoas andando lá em cima, o chão de pedra, imagina o frio, a água. Aqui ainda tem alguns grilhões, algumas correntes que eram usadas. E pode parecer estranho você manter uma senzala de um casarão histórico, mas eu acho super importante das pessoas conhecerem como era. Eles eram tratados de uma forma absurdamente desrespeitosa, e com a mão de obra deles, o Brasil construiu uma fase importante da sua história, então a gente não pode jamais esquecer. A gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com esse passado. Acho que a história é para isso. Conhecer também, né? Tem gerações que não têm noção do que aconteceu. Verdade. A Fazenda Catadupa é um ponto de visitação para quem está no caminho para chegar à parte alta do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os remanescentes florestais dessas fazendas, eles sobreviveram por milagre, né? A grande parte desses remanescentes que sobraram foram os que estão em volta das nascentes, né? Porque a água sempre foi a vida, né? Sempre foi o motor dessas fazendas. Sem a água não se conseguiria fazer nada nessas grandes fazendas. A conta ambiental do plantio do café, ela foi muito grande, né? E foi uma sucessão de ciclos que acabaram prejudicando a nossa região. Depois desse plantio do café, veio produção de carvão, as ferrovias consumiram muita madeira também para que essa conta ambiental ela aumentasse. E agora a gente está nesse ciclo do pastoreio, né? Do pasto, do gado. Desafio que tem grandes aliados. A reserva particular da Fazenda Catadupa foi criada em 2015 dentro do Programa de Incentivo às RPPNs, uma iniciativa da SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional do Brasil e da Nature Conservancy, que apoiava os produtores na criação de reservas e recuperação da floresta. A SOS Mata Atlântica, ela apoia a gestão de unidades de conservação públicas, como os parques nacionais, reservas, áreas de proteção ambiental, e também apoia há muito tempo já a criação de reservas particulares. Então, pelo menos umas 400 reservas particulares do patrimônio natural na Mata Atlântica foram criadas com alguma contribuição da SOS Mata Atlântica. Esse é um trabalho que a gente se orgulha muito. Se não são os parceiros, nada disso poderia estar acontecendo, né? Os recursos que chegam para esse auxílio, para gestão, para manutenção, eles são fundamentais. Sem eles, a gente não conseguiria dar conta de um espaço tão grande como esse, né? Se a gente não tivesse sido contemplado pelo incentivo que a SOS Mata Atlântica nos ajudou no início, não conseguiríamos nunca pagar o georreferenciamento, por exemplo, que é uma das questões burocráticas que se precisa, né, para certificação. E eu não digo assim apenas recursos financeiros, recursos humanos, eles são muito importantes, as trocas, as experiências, as parcerias. Imponente, no meio da mata, às margens do Rio Formoso, a Catadupa não produz mais café, produz natureza.
a Mantiqueira e aqui a Serra da Bocaina, esse pedaço do estado, a gente vê esse movimento de conservação voluntária dos particulares, ele vem crescendo. A consciência, ela vem crescendo no sentido de mãos à obra, não só naquele sentimento de uma proteção, mas proteção sentado, né? Eu tô sentado na minha cadeira, porque a mata, ela não se faz você apenas olhando para ela, você tem que mãos à obra, vamos plantar, vamos nos organizar, e isso acaba ajudando essas unidades de conservações maiores, porque nós acabamos fazendo um certo cinturão de proteção, né, para essas áreas maiores. Eu gostei da sua camisa. Eu acho que ela fala por si só, né? Eu acho que esse é o lema, é a missão de vida. Acho que para todos, né? Eu cresci no ambiente de Mata Atlântica. Eu sempre falo, eu não lembro de não estar envolvido com natureza, com Mata Atlântica. Minha vida foi feita dentro de Mata Atlântica. É a minha grande mãe que me fez em muitos sentidos. E quando eu olho para trás, eu falo, né, se eu não tivesse crescido dentro da Mata Atlântica, eu acho que eu não ia estar aqui hoje fazendo o que eu faço. Fazer a sua parte. Assim, o documentarista Christian Dimitrios explica por que vive em uma área de Mata Atlântica. O quintal da casa dele é esse, repleto de araucárias, muitas plantadas por ele e pela esposa. Tem 10 nascentes protegidas pela vegetação da Mata Atlântica. Esse é o refúgio que ele carinhosamente chama de lar. Vamos pegar um cantinho e usar como exemplo, cuidar para deixar isso como legado para as próximas gerações. Testemunha da época em que a economia do Brasil se consolidava e a transição política estava por vir, a cidade de São José do Barreiro, com as suas construções históricas, transformou casarões em pousadas. E por ser a porta de entrada da parte alta do Parque Nacional, também um celeiro de oportunidades geradas a partir da proximidade com a unidade de conservação. Produzindo artesanatos vendidos para os turistas, estas mulheres estão transformando as suas vidas. Então, eu vendo, né, minhas peças, 90% para os turistas que vêm conhecer o Parque Nacional. Quando vem gente de fora, eles procuram, quer um empadão para o domingo, quer uma torta doce, então um bordado, pano de prato para levar de lembrança, então a gente sempre consegue ganhar um dinheirinho extra. Seguimos a nossa viagem para a porta de entrada do parque, na parte alta. Nosso guia é o Lucas, que também é professor. E ele ama tanto esse lugar que adotou Bocaina como sobrenome. Pegamos carona com os brigadistas do ICMBio, que cuidam do parque. Depois de passar pela estrada de acesso, seguimos a pé pela trilha até a primeira cachoeira, a de Santo Isidro. Um espetáculo onde a natureza mostra sua força, jorrando água em uma queda de mais de 50 metros. Mata Atlântica para mim representa calmaria. Quando eu era criança e não estava de vez em São José do Barreiro, meu objetivo era sempre cá estar. Então, ela é um combate, a mim pessoalmente, do mal do século XXI, que é a ansiedade. Então, quando eu venho na natureza, eu acho que eu me aproximo do que a gente é de fato por origem. Calmaria, perfeição de alguma forma, a natureza é perfeita. Então aqui é a minha melhor versão. E o Lucas tem a melhor versão dele aqui, enquanto homem, enquanto educador, e também pessoalmente a oportunidade de reconectar com o meu passado. A minha família é daqui, meu avô foi um dos frequentadores do Parque da Bocaina antes dela ser Parque Nacional, antes da gente ser Patrimônio Mundial da Unesco.
e eu não pude conhecê-lo. Então, para mim, cada vez que eu faço uma trilha, que eu conheço alguém sertanejo, né, do fundo, do sertão da Bocaina, e ouço falar dele, eu entendo estar reconstruindo os passos e estar conhecendo o vô que eu não pude conhecer através da prosa com cada sertanejo. Com olhos de desbravadores, entramos em uma das trilhas do Parque Nacional. Esse ponto é muito estratégico para a gente falar de Mata Atlântica, Cláudia, porque daqui a gente viu Embaúba subindo a serra bastante, e aqui a gente consegue ver, vimos a araucária também, desde que a gente foi atingindo maiores altitudes, vi a adaptação dela aos lugares de temperatura mais amena, umidade maior, e nesse trecho a gente tem o Samambaiaçu, imediatamente ao lado da trilha, rico nele. A gente está falando de indivíduos que vão bater 8, 10 metros, e quando você está em mata mais primária, menos explorada, você encontra indivíduos que atropelam a literatura. Olha uma coisa aqui, ó. Essa é a Samambaiaçu, que é bem característica da Mata Atlântica. Olha o tamanho da folha. Perto de água, né? Açu significa grande, né? Samambaia é grande. Então ela está sempre perto de um corpo d'água. Se tem Samambaiaçu, significa que tem um córrego por perto. E essa espécie aqui, ó, quase foi extinta. Sabe por quê? Tem muita gente no Brasil que tinha o hábito de cortar para tirar o xaxim para plantar. E o xaxim vinha dela, do tronco dela. Então, a Samambaiaçu, essa coisa mais linda aqui, ó, por pouco não desapareceu. E por isso que é tão importante a unidade de conservação e as reservas privadas e outras unidades no entorno, porque a gente mantém a diversidade. Então, a gente está tendo ela aqui, ó. Tem as pequenininhas que estão nascendo aqui embaixo, as grandes. Isso significa que a gente vai ter Samambaiaçu por muito tempo. O Parque Nacional da Serra da Bocaina faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E essa unidade de conservação é como se fosse uma Arca de Noé. É tão diferente aqui e tem tanta coisa para a gente conhecer. Na Bocaina, aqui no parque, tem um resumo de tudo que a gente encontra no bioma da Mata Atlântica. Por isso que tem essa característica importante e é necessária a conservação. Agora, o que preocupa é que recentemente foi feita uma reclassificação e 80% das árvores da Mata Atlântica correm risco de extinção. Aqui, a gente está no alto, na Serra da Bocaina, no Parque Nacional. Com todas as outras reservas que tem, existe um grande corredor que chega até o mar. Por isso é importante a gente manter essa floresta desse jeito, ó, em pé. Para além de toda a biodiversidade que a gente fala, de ser o bioma mais biodiverso do mundo, como a gente sempre menciona o fato de estar numa região ampla e que tem tanta ocupação humana, além dela ser a mais prejudicada em função dessa presença humana, ela também é onde a gente tem a maior possibilidade de tentar corrigir a relação ser humano e natureza. Por quê? Ela também permite essa reconexão, permite que a gente traga pessoas, permite que a gente abra portas, não só do Parque Nacional, como de outras unidades de conservação, de uma maneira mais fácil, maior, e aos poucos vá reconectando as pessoas à sua origem. Aqui, na parte alta, a floresta de araucárias cresce exuberante. Esta árvore é um fóssil vivo do tempo dos dinossauros. Existe há 250 milhões de anos. Por pouco, não desapareceu por causa do desmatamento na Mata Atlântica. Os muriquis, eles vivem em áreas de difícil acesso, áreas remotas, escarpadas, né? Então a gente encontra eles geralmente acima dos 1.000 metros. Aqui a gente está a 1.800 metros. É encantador, é uma espécie de primata que é considerado o maior primata das Américas, né, que chega aí a 1,5 metro, né, quando ele está em pé. A partir de 2019 eu comecei a pesquisar mais o uso do drone, né, para fazer o levantamento dos muriquis aqui no Parque Nacional. O drone está revolucionando, na verdade, o que a gente conhece em relação aos muriquis do sul e muriquis do norte.
O drone permite que a gente chegue nas áreas rapidamente, né? A gente antes precisava subir as montanhas, passava vários dias em campo, e hoje em poucos minutos a gente consegue chegar nas áreas dos muriquis e consegue ter uma visão que a gente não tinha antes, né? Uma visão mais ampla, e consegue pegar vários subgrupos ao mesmo tempo, no mesmo voo. A gente consegue fazer uma contagem muito maior do que as contagens que a gente fazia antes, quando era por terra, né, pela floresta, né, os grupos se dispersavam, então a gente foi uma dificuldade muito grande, as áreas remotas, de difícil acesso. Esse ano a gente conseguiu registrar 8 grupos no parque. Né, uma população que a gente tinha em 2014 de 12 indivíduos, e hoje a gente tem mais de 150. As riquezas que eram levadas pela serra chegavam pela Estrada Real até o litoral do Rio de Janeiro. A Floresta Atlântica abraça Paraty, cidade que nasceu à beira-mar e é um patrimônio da humanidade. Ninguém sabe ao certo quando as primeiras fortificações foram erguidas aqui. Esse é o Forte Defensor Perpétuo, que em 1822 foi todo reformulado. Esses canhões foram trazidos para cá para defender o litoral de Paraty e também esse ponto tão importante para o Império. Esse é apenas um dos pontos históricos, por isso a importância do sítio misto de patrimônio histórico, cultural e natural. E esse é o primeiro da América Latina. Aqui a gente tem história, a gente tem natureza exuberante, Mata Atlântica preservada e muita cultura. A classificação como o primeiro sítio misto da América Latina é justamente por ser um mosaico de unidades de conservação, sítios históricos e até territórios indígenas. A aldeia Tecurá Itaximirim fica em Paraty-mirim, dentro da área de preservação ambiental Cairuçu. Mata Atlântica, um ambiente que é onde a gente convive e é onde a gente preserva. A Mata Atlântica, para nós, é muito significativa, porque ali a gente tem a natureza, a gente tem o que a gente precisa de medicina, o que a gente tem também de algumas matérias para artesanato. E também, nós podemos ter também alguns alimentos que são as castas. A espiritualidade da mata, ela dá muita energia. Nós convivemos através da mata, nós convivemos através do ambiente. Floresta, sem floresta, a gente vai ter muita dificuldade para a gente ter pelo menos uma água para tomar. Porque a floresta, ela chama a água, e é onde a gente possa ter a água de qualidade. A presença dessas comunidades é algo que a gente precisa guardar como algo de muito valor, a preservação desses territórios, porque esse modo de vida, esses saberes e esses fazeres dessas comunidades são uma forma de vida que ajudou historicamente a preservar essa paisagem e essa riqueza. Entre os costões, onde a floresta encontra o mar, está a Vila de Trindade. A busca pelo equilíbrio entre as atividades econômicas, o turismo de experiência, a manutenção do modo de viver da comunidade tradicional é um desafio. Essa aqui é a Praia do Meio, o Agnaldo estava me falando que o bisavô dele já morava aqui, já está na 4ª geração. Você tem neto, Agnaldo? Não. Ainda não, está quase na 5ª. E ele está aqui, ó, arrumando a rede, estava me explicando como é que é esse trabalho. Fala pra mim, o que você está fazendo? Por que está toda rasgada assim? Essa aqui foi onde que o peixe rasgou, né? Ou não, a maré também do mar, ela rasga a rede. Então a gente está perfiando, para não perder a rede, a gente perfia para adiantar mais o andamento da rede, para a gente colocar ela mais rápido no mar. E que peixe que você pega aqui? Aqui atualmente é igual eu falei, a gente pega a cavala, a sororoca, a enxova, né, o xarel. A gente é uma associação de barqueiro, entendeu? Então aqui é uma área de parque, a gente é uma associação de 28 homens. Então para a gente trabalhar aqui, em 2 anos a gente renova a nossa permanência aqui com eles. Eu estou vendo, tem até o número da sua autorização na camisa. Isso. Mas também existe também o lado também de proteger, entendeu? Proteger o lugar, proteger, entendeu? E hoje em dia você vê que vários lugares entram vários tipos de pessoas que, entendeu? Igual aqui em Trindade, um lugar igual a Trindade, no lado que eles, como eles chegaram,
entendeu? Se eles também não viessem de um lado assim, aqui também já, entendeu? Teria sido invadido. Vocês entendeu? teriam saído? Entendeu? Com certeza. Né? E é tão bonitinho que ele vai costurando aqui, gente. Ó, ele vai costurando. Essa aqui a gente tá... Aqui daria pra gente remendar, entendeu? Fazer igual aqui. Tá. Mas para andar mais rápido, para não perder muito tempo, a gente vai perfiar, entendeu? Perfiar é isso aqui, ó. Essa costurinha aqui. Isso, aí a senhora junta rede com rede, ó. Aí peixe não morde de novo? Não. Aí o peixe já não passa mais. Por quê? Porque a senhora fechou, entendeu? Os buracos que tava, a senhora já fechou e ele não passa mais. Você aprendeu isso com quem? Isso aqui a gente aprendeu com nossos pais, com os outros pescadores também. É a vida da gente. Para sair daqui desse lugar, só se for pro céu. O que para muitos é um passeio inesquecível, caminhar na areia fina por praias desertas. Para Onildo, é o caminho de casa. Não tem estrada. Para chegar onde ele mora, tem de percorrer os costões, descendo pelas rochas até encontrar de novo a praia. Ele foi nascido e criado aqui, na Praia do Caixadaço. Aqui é minha casa mesmo, sabe? Eu conheço cada pedacinho desse Caixadaço aqui, dessa floresta, das árvores, dos bichos. O parque sempre foi uma ameaça, né? Então, assim, quando se falava de parque, assim, tem sempre um pé atrás, né? A gente não tem que sair, a gente faz parte desse patrimônio aqui. O parque está dentro da nossa área, né? Nossa cultura está bastante fragmentada, né? Mas a gente, né, assim, nós, como essa geração mais nova, a gente, né, nós aprendemos muitas coisas, sabe? E hoje temos a oportunidade de fomentar mais isso, né? Faz presença no Conselho do Parque e a gente tem voz, sim. Aliás, a gente ajudou na criação desse conselho. A gente pôde levar as nossas demandas, né? E outras pessoas também tomarem conhecimento do que está acontecendo, né? Visto que o conselho é composto por várias entidades, né? A gente pôde marcar a voz lá, colocar o nosso nominho lá, Caiçara, né? E nessa luta a gente lutava pela nossa cultura, né? E depois passamos a perceber que a gente tinha que lutar pelo nosso território, né? Porque sem território não tem cultura, né? Essa garantia também do parque chegando agora, ele também dá uma segurança para a floresta, né? Então eu acho que é unir o útil ao agradável, sabe? E tomara a Deus que eles não questionem mais a gente como já foi questionado. Conversa, respeito às tradições. A gestão do Parque Nacional da Serra da Bocaina não tirou as famílias de Onildo da Praia do Caixadaço. Estão em processo de união de forças, valorização do conhecimento tradicional, aliados na conservação. Refazer os caminhos do passado, reconhecer a importância dos que primeiro se estabeleceram aqui. Jorge também é cria da Mata Atlântica. Cresceu no sítio da família, nos arredores de Paraty, no meio da mata. Ele aprendeu sozinho a conhecer as plantas. É um botânico autodidata. E a vontade é fazer assim, ó. Mas eu não vou fazer porque pode ser a última vez. Toma. Todos os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez. Exatamente. Sou encantador da floresta. Sou encantado, extremamente encantado, e adoro encantar as pessoas por algo que eu acho que faz parte da vida de todas as pessoas. Todos nós sentimos desejo de se aproximar cada vez mais íntimo da floresta e às vezes não sabe como. O afastamento, eu acho, das pessoas da natureza, com o passar das informações sempre foi via oral e a gente perdeu muito esse contato, as pessoas não conversam tanto mais, os jovens não se aproximam dos pais, não se aproximam dos mais idosos para ouvir essas histórias. O conhecimento também foi se dispersando. Houve muitas formas de perder. A gente agora tem que correr atrás, correr contra o tempo, para resgatar cada vez mais esse conhecimento, usando a tecnologia, inclusive. Eu tenho uma empresa de experiências focada em
Eu chamo forage tour, que é um turismo de degustação das plantas, mas que no fundo forage quer dizer caçador-coletor, tá? Que é uma palavra que me representa muito. Eu sou um caçador-coletor. É só morder? Só morder. Ela é azedinha. Muito gostosa. Que delícia, gente. Parece um limãozinho, assim. É muito importante que tenha as unidades de conservação, muito importante que a gente tenha o Parque Nacional Serra da Bocaina, que se a gente não tivesse isso, provavelmente não teríamos mais mata primária, né? Uma mata umbrófila densa primária, que teria sido devastada. Então, é extremamente importante. Acho que é desafiador para todo mundo, é desafiador para a criação do parque, para a administração do parque, administração das unidades, e é desafiador para as comunidades entender esse lugar, né? Que a gente somos todos protetor desse lugar, mas existem regras a ser seguidas. Então a regra de como se comportar numa unidade ou dentro de um parque, eles são muitas das vezes árduos, difíceis, né? E pega mesmo, de fato, porque a gente tem pouca educação, às vezes, ambiental, educação botânica. Então, a falta também do conhecimento agroecológico, de como interagir com a floresta, como interagir com a produção de alimentos aqui nessas áreas, e até mesmo dos técnicos trazerem cada vez mais soluções, eu acho que esse equilíbrio falta crescer. De fato é isso, né? Mas tem que existir as unidades de conservação, senão tudo vai virar o quê? Loteamento, vai virar um monte de outras coisas que vai acabar com a Mata Atlântica. O resgate da cultura e da história passa pelo reconhecimento de quem, séculos atrás, ajudou a construir a identidade desta região. A Fazenda Bananal testemunhou os diversos ciclos econômicos do Brasil. O ciclo do ouro, do café, da cana-de-açúcar e da banana. São 300 anos de história. O casarão, construído há quase 2 séculos, foi restaurado e hoje guarda em seu interior uma exposição dos artefatos de época. As cestarias das etnias originárias da região, a cangalha que os tropeiros usavam para o transporte de mercadorias, os santos padroeiros, reverenciados nas festas tradicionais. Dizem que quem atravessa essa cortina de fitas coloridas tem os seus pedidos concedidos. Eu acho que um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, resgatar as nossas memórias é muito importante nesse sentido, de lembrar de onde a gente veio, para onde a gente vai. A casa, assim como todas as estruturas, elas contam sobre o modo de vida da população naquela época. Então, ela é uma impressão digital da vida nesse território. Depois do ciclo da banana, ainda veio o ciclo do gado, que foi, com certeza, o mais destrutivo, porque a compactação do solo feita pelo gado ela é muito difícil de regenerar. Então, acho que esse foi o ciclo que mais devastou a região, e a gente ainda tem várias pastagens por aqui. Mas, com certeza, a maioria da mata que a gente entra em contato, ela não é mais uma mata nativa primária. É uma mata que está se regenerando, e aí aqui a gente vai encontrar, na Bananal, vários estratos de regeneração. Seguimos de carrinho elétrico para conhecer as áreas de restauração da fazenda. Os morros, cobertos de mata, são as respostas da natureza diante de todo o trabalho de recuperação. Vamos mergulhar nesse universo verde, onde a variedade e a fartura nos presenteiam com os sabores da floresta. O Jorge é quem está à frente desse imenso desafio de trazer a Mata Atlântica de volta à Fazenda Bananal. Parei aqui que eu queria te mostrar uma coisa que são muito interessantes, são os movimentos de formação de floresta, né? Você pode ter uma indução da floresta em um sistema de restauração, ou você pode induzir a floresta restaurando ela com a agrofloresta. Aqui é nítido a percepção de que dessa palmeira jussara, que é uma espécie nativa ameaçada de extinção que a gente introduziu aqui, introduzimos na área de agrofloresta, ela está consorciada com cupuaçu, com cacau, com pitanga, com araçá, com banana. Então daqui dessa palmeira para cá... É toda a agrofloresta. Então a diferença de uma agrofloresta para uma área de restauração é que na agrofloresta a gente tem manejos, a gente tem poda constante e roçada. Na agrofloresta você pode ter
uma gama de espécies. Aqui a gente trabalhou só com 35, mais ou menos. E dentro dessas 35, nem todas são nativas, porque a gente tem interesse agronômico, né? Ou seja, interesse de produção de alimentos. É igualzinho a goiaba. Eu vou cortar ela para você ver. Eu sempre carrego um canivete. Gente, ela tem um cheiro de goiaba, ela é igual a goiaba, mas ela não é goiaba, ela é? Araçandiba. Araçandiba é como se fosse um tipo de araçá. A quantidade de semente, tá vendo? Ó? Muitas sementes. Eu tô até salivando aqui. Porque essa polpa dela toda comestível, amarela aqui, né? Bem cítrica, bem ácida, você vai perceber. É. Ele não é meu amigo. Olha que eu vou arrepiar. É muito azeda. É vitamina C pura. Você mordeu com casca e tudo. Aí tem tanino e... Porque a parte externa é muito tanino. Assim é mais agradável. É, mas ainda é azeda. Uhum. Mas é bom. Mas eu como a semente e tudo? A semente você pode engolir ou pode cuspir, que já vai germinar. Essa parte você pode jogar ali, ó. Pra virar adubo. Isso, aí você come só a parte de dentro. Tô mapeando a jussara para descobrir quantas vezes eu tenho de... Quantas safras vamos ter de colheita aqui. Porque tivemos uma boa colheita hoje, aí aquele cacho que tá ali, ó, ele vai estar maduro daqui mais uns 15, 20 dias. Aí depois eu tenho mais uma segunda safra e depois não dá mais para colher. Ó. Quando eu colho um cacho de jussara para tirar a polpa, eu naturalmente estou produzindo um monte de semente. Sim. Né? Então se eu vou bater lá 9 kg de fruto de jussara ou fruto com a polpa, depois vai resultar para mim praticamente de 9 kg, vai sobrar uns 8 kg só de semente. Aí você planta tudo. Tem que plantar isso tudo. Aqui exatamente é um caminho onde a gente conduz experiência, traz pessoas para ver o que é uma agrofloresta, explicar sobre a cobertura do solo, porque desse lado de cá você percebe que está tudo coberto, né? Cheio de palha, que é a função de um sistema agroflorestal, é estar sempre coberto com matéria orgânica que a gente fala. E vira tubo. Que são as folhas, né? Que estão aqui em decomposição, que tem que ter. Mas como aqui é o lugar onde a gente passeia, a gente está com ele mais limpo. Essa é uma palmeira jussara com 9 anos de idade. E aqui está grande semente, que é a preciosidade. Daqui que a gente tira a polpa. A cor dela é linda, né? Super forte. Imagina que só essa película aqui, ó, que vai virar polpa. Então só para você entender que quando você for tomar um jussaí, for tomar uma polpa de jussara, você sabe o valor, né? Deixa eu ver de novo, mostra aí pra mim. É uma pele bem fininha que está sobre a semente. Então praticamente 80% é semente, 20% às vezes é polpa no total de uma semente dessa. Aqui você tira a polpa, essa sementinha vira uma outra árvore dessa, que daqui a uns 5 anos você pode ter polpa de jussara no seu quintal. Aí você vai raspando, você vai sentindo que dentro a semente está dura, e aí você vem tirando a polpinha e volta. Ó, e é vermelho, tá Vermelho, vendo? Ó. Isso aqui me lembra resveratrol de uva. Será que tem? Ah, pode ser que tenha. Né? Mancha? Super. Eu vou ficar com a boca roxa? Vai ficar com um sorriso roxo. Batom de jussara, ó. Uai, já que eu tô comendo. Aí você vai perceber que tá tudo em ruas, né? Ela tá plantada e alternado, né? Ela tem um espaço exato para o pé de araçandiba para bananeira, bananeira para outra jussara. Isso é um planejamento agroflorestal. Agora, uma coisa interessante, a jussara, que é essa palmeira aqui, também muito conhecida como um palmito jussara, está ameaçado de extinção justamente porque as pessoas cortavam no meio da floresta para retirar só o cernezinho, o palmito. E muitas vezes uma árvore dessa aqui dava um palmito pequeno, podia dar grande inclusive, mas as pessoas gostavam daquele molinho, aí ia descascando, 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 sobrava pouco. Quase sumiu, quase se extinguiu. A importância de um trabalho de agrofloresta como esse aqui é que além de trazer a floresta de volta, porque aqui era pasto antigamente, está trazendo essas espécies que são nativas. Abraça e me beija, né? Abraça e me beija. E chama a jussara de meu amor. E chama a jussara de meu amor. Ah, ó. Como eu gosto disso, gente. Você sabe que na minha infância eu ficava brincando com essas frutinhas. A gente ficava com ela na boca. Ah, é? Roendo, roendo, roendo. Mas jussara mesmo ou era outra? Jussara. Ah, no Espírito Santo, não é verdade? Eu sou de Mata Atlântica. Todo mundo acha que eu sou pantaneira, mas eu sou de Mata Atlântica, então eu estou encontrando minhas raízes aqui. Não vai querer ir embora mais.
O mais lindo é que essa sementinha aqui, ó, essa sementinha vai germinar e vai virar uma palmeira. Essa planta é a cara da Mata Atlântica, é o símbolo da Mata Atlântica, tem que ter tudo dela. Ela tem que estar em todos os lugares. A gente tem hoje um projeto principal que chama Valorizando Nossas Raízes, que é uma iniciativa da Fazenda Bananal, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Então aqui a gente recebe as escolas municipais em 3 etapas, né? A primeira etapa é receber aqui, onde a gente oferece um lanche feito aqui, oferece um suco daqui, apresenta o casarão e todas as principais experiências da fazenda para todas as turmas dessa escola. Na segunda etapa, o professor pode vir trazer a sua escola para dar uma aula aqui. E o terceiro passo é a gente levar um pouquinho da Bananal até cada uma dessas escolas. Para dar continuidade real a esse trabalho, a gente precisa envolver a comunidade. Para que a gente faça os nossos valores, toda a teoria que a gente prega aqui, caminhar para além da Bananal, a gente precisa envolver a comunidade. Até porque a gente não quer que esse trabalho fique restrito aos apenas 183 hectares da Fazenda Bananal. A gente quer que essas sementes se espalhem por outros territórios, né? São sementes de sustentabilidade que vão desde a gestão de resíduos até a importância da palmeira jussara, por exemplo. Então a gente quer espalhar essas sementes o máximo possível e acho que as crianças são incríveis carreadoras de sementes e as crianças do nosso território são as carreadoras de sementes mais férteis possíveis, né? Porque elas já têm essa memória. Então a gente só ativa uma memória que já é presente nelas, né? Hoje o Brasil se comprometeu internacionalmente com um tratado internacional que pede para que os ambientes terrestres sejam protegidos para um nível pelo menos de 30% da sua extensão territorial. Então, para a Mata Atlântica sair de 10% para 30%, a gente ainda tem um longo caminho e esse caminho só vai ser possível de acontecer com o engajamento das pessoas, engajamento do setor privado e público, de diferentes esferas de governo, e a gente tentar as soluções mais criativas e muito empenho para a criação dessas unidades de conservação. E para que esse ecossistema continue beneficiando a nossa sociedade, é muito importante criar mais áreas protegidas para que também a população possa ter essa oportunidade de estar junto com a gente, conhecer e defender a Mata Atlântica.